boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade que me foi oferecida para poder apresentar nesta noite uma exposição com o título Homenagem a Kardec, considerando que o nosso codificador nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Então, nós estamos no mês de Kardec, para muitas instituições, no mês espírita, onde nós focamos no trabalho desenvolvido pelo codificador. Devemos ao codificador Allan Kardec, ao professor Rivail, este grande edifício doutrinário, consolador, que Jesus nos prometeu, e através da literatura espírita, através de todas as informações que vamos tendo ao longo do tempo, nós conseguimos cada vez mais ter a consciência da grandeza deste trabalho. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre o trabalho que vamos apresentar, para que, num segundo momento, todos possam dar a sua contribuição, a sua participação, haja vista que esse modelo tem contribuído muito para que todos possam crescer na cultura espírita. Vamos lá. O nosso primeiro slide, a nossa homenagem ao codificador. E há 217 anos nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, no dia 3 de outubro de 1804. Então, nós estamos hoje no dia 1º de outubro. Então, depois de amanhã, no domingo, nós teremos efetivamente o seu aniversário. Ele completaria, se estivesse encarnado, 217 anos. Dizem os cientistas que já está entre nós o homem que viverá 200 anos. Tá? Então, nós não estamos tão distantes assim. Entretanto, nós sabemos que isso é uma mera referência. O importante é realmente o seu legado. Bem, então, nós temos essa referência interessante, e aí nós colocamos uma figura quando ele tinha 18 anos, quando ele veio de Yverdon e começou o seu trabalho em Paris, na França. E, se nós temos 217 anos do seu nascimento, há 152 anos, ele retornava ao plano espiritual no dia 31 de março de 1869. Ele tinha apenas 64 anos. E 64 anos e 5 meses, nem 364 anos e meio. E nós temos aí essas imagens do Père Lachaise, que é o cemitério onde encontra-se seus restos mortais, e, segundo muitas pessoas, é o túmulo mais visitado deste cemitério. Outra data importante que realmente nos interessa é que o codificador ele precisou de apenas 15 anos. 15 anos foi o tempo necessário para que ele fizesse com que uma nova luz brilhasse nos horizontes mentais da humanidade. Isso aconteceu com o advento da doutrina espírita. Esse pensamento, essa ideia, é do professor Herculano Pires. Então, em 1854, nós sabemos que ele vai ouvir pela primeira vez falar sobre as mesas girantes, e depois de 15 anos ele vai desencarnar e deixou este imenso legado, e nós faremos alguma análise hoje sobre esse trabalho. Mas foram apenas, na verdade, 12 anos, um período de intenso trabalho, inclusive com o sacrifício da sua saúde. Porque em 1854, sabemos que foi quando ele ouviu falar sobre os fenômenos. Durante 3 anos, ele faz suas pesquisas, ele tem a percepção de que tratava-se de uma lei até então desconhecida, aqueles movimentos inteligentes. Em 1857, ele vai lançar a primeira edição de um livro dos Espíritos. Então, durante os 3 primeiros anos, ele fez um trabalho de pesquisa, como ele mesmo vai falar na sua autobiografia, no livro Obras Póstumas. A princípio, ele apenas se preocupou em satisfazer a sua curiosidade, ele se preocupou com a sua instrução, mas ele teve também a percepção, ele percebeu que o seu conhecimento, aquele material que ele havia
conseguido com suas pesquisas deveria ser publicado para o conhecimento de todas as pessoas. E na cabeça dele tratava-se ali de um livro de filosofia e ele ficaria por ali, até que os espíritos começaram a notificá-lo que a sua tarefa era uma tarefa mais grave, mas ele teve um tempo para poder se adaptar a essa ideia, até que os espíritos chegaram para ele e disseram: olha, não pensa que você vai escrever um livro ou dois e deitar os louros da vitória. E aí começou a dizer das dificuldades que ele teria, porque tratava-se de uma doutrina, tratava-se de um conjunto de conhecimentos que abalaria o mundo todo. Então, nós percebemos uma preocupação muito grande por parte do professor Rivail, quando ele percebeu que vários espíritos, em várias reuniões, em locais diferentes, falavam a mesma coisa. Ele tinha uma missão, a missão de um revelador, e que essa revelação abalaria o mundo todo. E como ele estava habituado, ele vivia uma época muito difícil, ele conhecia a história, ele sabia o que estava reservado aos grandes reveladores, ele tinha uma percepção das dificuldades que ele enfrentaria, e houve um momento em que ele ficou muito preocupado mesmo. Provavelmente ele pensou até em recuar, quando ele procurou, ou diante de uma oportunidade em que os espíritos falavam sobre o seu compromisso, ele fez uma pergunta muito humana, uma pergunta de quem, naquele momento, estava inseguro em função do contexto cultural que ele vivia, porque a igreja e o protestantismo eram correntes religiosas poderosas e resolviam suas pendências com muita agressividade. Ele não desconhecia a história da Inquisição e sabia que as guerras religiosas haviam matado mais que as guerras políticas. Então, era uma situação muito difícil. Mas, diante de algumas colocações das entidades sobre o seu trabalho, ele pergunta: mas por que eu? Se tem tantos com qualidade que não possuo. É essa reação humana. Quando nós queremos nos livrar de algum compromisso, nós dizemos a mesma coisa hoje. Peraí, mas fulano sabe mais que eu, né? Vamos pedir para ele. Então, diante dessa postura, os espíritos olharam bem para ele e disseram o seguinte: olha, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Se você não aceitar essa tarefa, você vai viver melhor. Agora, se você aceitar, e foi dizendo todos os problemas que ele teria se ele aceitasse, ou seja, jogaram duro com ele, né? Ele estava totalmente condicionado às condições humanas, ao campo existencial, ele se amedrontava com a história da própria humanidade, ele conhecia os percalços do momento em que a França estava enfrentando, e aí ele teve essa reação, mas ele se recupera com muita facilidade e acaba assumindo mesmo o seu trabalho. Tá? E as dificuldades não foram poucas, mas no final, em Obras Póstumas, ele vai dizer que os espíritos falaram sempre das dificuldades, mas não falaram da satisfação, da alegria espiritual que ele sentiria pelos resultados do seu trabalho. Então, essa autobiografia que ele faz em Obras Póstumas é algo muito bonito, vale a pena a gente pesquisar. Bem, então, nós temos algumas informações interessantes sobre o lançamento de O Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro onde toda uma saga ela tem início para que o seu trabalho se realize num período de 12 anos após a edição do primeiro livro. E diz os registros históricos, tratava-se de uma manhã de primavera na Europa, e bem cedo chegou à livraria Dentour, no Boulevard des Italiens, em Paris, uma carruagem trazendo 1.200 exemplares da primeira edição de O Livro dos Espíritos.
para a divulgação da verdade revelada pelos Espíritos. Pessoal, será que a gente consegue entender a alegria do codificador, do professor Rivail, nesse dia, exatamente no dia 18 de abril? Imagina de manhã ele abrindo os olhos, em uma manhã de primavera, e a primavera em Paris é muito bonita, as flores são muito exuberantes, e ele sabia que naquele dia o mundo não seria mais o mesmo. Um pensamento filosófico muito forte haveria de influenciar para sempre toda a humanidade. Não apenas aqueles que a aceitassem, mas a mudança cultural seria total. E aí, no dia do lançamento de O Livro dos Espíritos, foi um dia naturalmente muito cansativo, e diz os registros históricos que era quase meia-noite. O professor Rivail, antes de recolher-se ao leito, ele vai escrever em seu caderno de memórias uma frase muito interessante. Olha só, ele poderia ter ido dormir, né? Mas ele não foi. E lembrando que naquele tempo não tinha luz elétrica, tá? Então, se fosse dormir quase à meia-noite, ia gastar muita vela. Mas, antes de dormir, próximo à meia-noite, ele vai escrever o seguinte: mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Olha só, pessoal, apenas 1.200 exemplares ele conseguiu doar, entre doações e vendas, apenas 100. Mas olha a alegria dele. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições, ou seja, muitos nascerão de novo diante daquilo que estava no conteúdo dos livros. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. Então, este foi o primeiro dia da doutrina espírita, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E depois segue-se um trabalho árduo, onde em 12 anos o seu trabalho estava concluído. E nós colocamos aqui a relação de livros, para que nós tenhamos uma ideia de que ele não escreveu apenas 5 livros. Foram praticamente 30 obras publicadas sobre a doutrina espírita, como Allan Kardec. Como professor Rivail, ele publicou 20 obras como pedagogo, mas como Allan Kardec, como codificador, foram praticamente 30. E o detalhe é que ele começou a trabalhar com as pesquisas espíritas aos 50 anos de idade. Então, dos 18 aos 50, mais de 30 anos, 20 livros. Depois, em apenas 12 anos, ou melhor, 15 anos, praticamente 30 obras. Depois do Livro dos Espíritos, ele começou a Revista Espírita. E um detalhe, em abril de 57, o Livro dos Espíritos é editado. E em 1º de abril de 58, ele cria o primeiro centro espírita do mundo, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E também ele vai lançar a revista, um jornal de estudos psicológicos, que foi a Revista Espírita. E a Revista Espírita, durante o período em que ele esteve encarnado, até 1869, foram 12 volumes, ou seja, 12 livros. Tá? Então, 12 livros só de Revista Espírita. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Depois, o que é o Espiritismo? Carta sobre o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns. Então, vejam bem, nós temos o Livro dos Espíritos em 57, depois, em 61, praticamente 4 anos depois, o Livro dos Médiuns. E nós achamos que, nesse intervalo de 4 anos, ele não fez nada. Olha só, pessoal, além de ter editado outros livros, outros opúsculos, ele também respondia às cartas que ele recebia das pessoas. Então, o trabalho do professor Rivail era um trabalho intenso.
Era um trabalho muito grande. Praticamente, em média, ele escreveu 2,5 livros por ano. Ó. E é bom a gente ter a percepção de que, na época de Kardec, não havia nem ao menos a máquina de escrever, né? E também não havia caneta e bic, havia o lápis e havia a caneta, a tinta. Então, vejam a dificuldade do trabalho, dos livros que ele escreveu, das revisões que ele fazia, das cartas que ele respondia e de várias polêmicas que ele tinha que entrar em função das pessoas que tinham a intenção de denegrir o espiritismo. Isso sem contar o episódio de Barcelona, o Auto de Fé de Barcelona. Então, houve inúmeras situações, além dos livros que nós conhecemos. Né? Então, praticamente, nós podemos considerar, quando é uma impressão que eu tenho, quando eu começo a refletir sobre as obras, sobre todo o seu trabalho, humanamente é praticamente impossível. É praticamente impossível alguém fazer o que ele fez. E veja que não se tratava de psicografar absolutamente nada. Ele foi, na verdade, um autor de muitos livros. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder escrever o Evangelho, ele tinha que ter conhecimento e domínio de toda a Bíblia. E os espíritos enviavam as mensagens que ele colocava lá como instrução dos espíritos. Mas toda a essência e a maior parte do trabalho era realmente um trabalho dele. Então é muito interessante nós refletirmos sobre essa questão. O Livro dos Espíritos também não foi um livro que já veio pronto, né? Ele fez uma série de fusões, ele fez uma série de adaptações, ele trabalhou de uma forma intensa. E o interessante é que as pessoas falam que Allan Kardec não era médium. E realmente nós sabemos que ele não era médium. Mas nós estamos estudando às quintas-feiras pelo CEPEC o livro Missionários da Luz. E no capítulo 4 de Missionários da Luz é muito interessante porque o instrutor Alexandre ele orienta uma pessoa, ele orienta um médium através da irmã, de uma garota de 16 anos. E ele se aproxima da garota, coloca a mão na fronte, na testa dela, e ela repete com uma fidelidade muito grande aquilo que ele deseja dizer, toda a orientação. E quando André Luiz observa esse fenômeno, André Luiz fica, assim, muito surpreso, porque como pode, né? O instrutor se aproxima e, de repente, aquela garota, de uma forma muito natural, sem conhecimento de absolutamente nada, era uma garota de apenas 16 anos, ela tem uma postura e ela fala com uma fluência enorme, ela retrata com fidelidade as palavras de um mentor, de um espírito evoluído e de muita cultura. E André Luiz fica, assim, muito surpreso, e ele diz para André Luiz que não se trata de um fenômeno mediúnico, ó, mas se trata apenas, né, de um fenômeno natural entre as criaturas encarnadas e desencarnadas, ou seja, ela estava apenas diante de um fato onde ela sentia, através da transmissão do pensamento, a influência do espírito. Então, a relação de Allan Kardec com os espíritos que o orientavam não era uma relação, digamos, mediúnica, mas era uma relação espiritual, onde havia uma identidade, uma facilidade muito grande de permuta de ideias. Então, quando eu estava lendo esse fato no livro Missionários da Luz, me veio na hora, olha só, né, como que os espíritos eles interagiam com o codificador de uma forma precisa e de uma forma muito natural. Tá? O Espiritismo, na sua expressão mais simples, é um outro livro, né?
Viagem Espírita, 1862. O codificador, além de tudo, ele viajava. Ele não só viajava, como ele escrevia livros retratando a sua viagem. Então, era um fenômeno realmente inimaginável. E esse livro, Viagem Espírita, eu conheço. Não é um livro fino, é um livro tipo Livro dos Espíritos. Resposta à mensagem dos espíritas lioneses por ocasião do Ano Novo. Resumo da lei dos fenômenos espíritas. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, o título era esse, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E prevaleceu a sugestão do seu editor, o senhor Didier, o Evangelho segundo o Espiritismo. Coleção de exposições inéditas extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo, é um outro livro. Depois, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é o que conhecemos. Coleção de preces espíritas extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo acerca da poesia medianímica. Caracteres da revelação espírita. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E depois de praticamente 22 anos, suas anotações, seu trabalho, que ele não editou, foi editado, com o título de Obras Póstumas. Então, é um trabalho monumental, gigantesco, humanamente impossível de ser feito por alguém, e principalmente em se tratando da época em que isso ocorreu, e também por ser algo que não havia, ele não tinha como se basear em referências bibliográficas, né? Nós vemos que muitos livros, nós vamos lá no final do livro, livros, né, fantásticos, mas a gente vai lá no final e vê que parte do livro são as referências bibliográficas utilizadas pelo autor, ou seja, ele pesquisou muito para poder escrever aquilo que ele nos apresenta. Allan Kardec não tinha referências, né? Era um trabalho eminentemente de pesquisas mediúnicas, além das concepções pessoais em função da sua identidade com as entidades nobres que o assistiam. Bem, com relação à sua personalidade, é algo que também nos interessa. E, historicamente, ele é tido como uma pessoa de temperamento intenso à fantasia, ou seja, ele tinha os pés no chão, né? Com certeza não era alguém que vivia dando gargalhada à torta e à direita, era uma pessoa muito concisa, muito tranquila, muito serena, sem instinto poético nem romancesco, ou seja, né? Ele não floreava absolutamente nada, ele era muito razão, ele era inclinado ao método, né? À ordem e à disciplina mental. Então, a sua vida vai demonstrar esse perfil. Ele se expressava na palavra escrita e falada, com precisão, o que é uma característica rara, a pessoa conseguir pensar com clareza e escrever exatamente aquilo que pensa, nitidez, simplicidade, seu vernáculo era perfeito e escoimado de redundâncias, né? Ele tinha um espírito cético, ele não acreditava em tudo que dizia, ele analisava bem, ele tinha caráter firme e resoluto, era respeitado por toda a classe acadêmica, por sua imparcialidade e senso crítico. E interessante que no filme Allan Kardec, nós observamos que, quando ele percebeu aquele modismo das pessoas se reunindo, os objetos se mexendo, ele nem deu bola. E muitas pessoas começaram a investigar os fenômenos, começaram a fazer anotações, só que chegou um ponto que eles não sabiam o que fazer com aquele material. Então, é quando o filme mostra que levaram até ele e deram para ele, né, todas aquelas anotações, aquele conjunto enorme de registros. Isso também é um fato muito interessante, porque a partir do momento em que ele se envolve com a pesquisa, nós percebemos que todos os outros, digamos, pesquisadores, eles passaram para um segundo plano, e o seu trabalho começou a ter um destaque devido, em função da seriedade, da forma inteligente com que ele se pronunciava, e um outro fato fantástico, que seria o desdobramento moral daquelas revelações aparentemente
simples. Com relação à sua missão, nós separamos um fato muito interessante. Porque naquele momento em que o professor Rivail estava muito preocupado com as revelações que os espíritos lhe davam, de que ele tinha uma tarefa muito séria, muito nobre, e ele começou a sentir o peso daquela missão, ele vai conversar com Zéfiro. Zéfiro foi um dos espíritos da codificação que estava muito próximo a ele. E ele praticamente ele faz amizade com esse espírito. E ele vai perguntar para Zéfiro se era possível receber uma comunicação de Sócrates. E Zéfiro vai dizer para ele o seguinte, vai falar, olha, você já tem, hoje nós diríamos um link, né? Você já tem um link com Sócrates, você já tem uma ligação com ele. Mentalmente, vocês dialogam, ou seja, ele pensa em Sócrates e Sócrates, né? Tal como aquele fenômeno que nós descrevemos, eminentemente espiritual, através da transmissão do pensamento, que André Luiz vai nos descrever, ele mantinha essa relação com Sócrates. Então, muito daquilo que ele concebia, que ele escrevia, já era ditado, já era influência de Sócrates. E ele vai e pergunta, logo depois que ele conversa com Zéfiro, Sócrates se comunica, se apresenta, olha só. E aí ele vai perguntar para Sócrates, o que devo fazer para receber a missão? Tipo assim, essa missão que estão querendo me dar, né? E Sócrates diz assim para ele, fazer o bem e dispor-se a suportar corajosamente qualquer provação para defender a verdade, ainda que precise beber cicuta. Com certeza ele tremeu, né? Mas, olha só, como Sócrates foi muito firme com o professor Rivail. E em meio à mensagem que foi deixada para o professor Rivail, Sócrates vai dizer ainda, a verdadeira filosofia dos espíritos adiantados só poderá ser revelada ao que for digno de receber a verdade. Ou seja, tudo aquilo que constituiria o trabalho do codificador sensibilizaria apenas aqueles que efetivamente tivessem condições de aceitar aquilo. Os outros, naturalmente, passariam a largo até que o tempo lhes proporcionasse o devido amadurecimento, que é o que está acontecendo até hoje, é o que aconteceu conosco, né? Nós descobrimos a grandeza da doutrina, por isso que essa existência é tão importante para nós, né? Porque, com certeza, estamos sendo espíritas pela primeira vez. Então, nessa existência, nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o Consolador e sabemos que é uma existência capaz de mudar o rumo da nossa história passada. Por isso que nós procuramos nos dedicar e sermos fiéis a Jesus, a Kardec. E nós separamos alguns detalhes interessantes também, porque isso aqui é do filme Kardec, né? Nós pegamos algumas figuras mostrando Ruth Celine Jaffé e Caroline e Julie Baudin. Interessante que existem relatos históricos dessas médiuns. E olha o que elas falam, né? Bom, a princípio, o professor Rivail utilizou para a composição de um livro dos espíritos as médiuns Caroline Baudin, 18 anos, Júlia Baudin, 14 anos, e Ruth Jaffé, que auxiliou especialmente na revisão da obra. Então, são essas meninas, as atrizes, que fazem o papel dessas personagens no filme Kardec. E olha que coisa interessante. A Caroline Baudin, sobre os acontecimentos, ela vai dizer o seguinte: quem compôs a obra foram os guias, o professor Rivail e o Roque. Roque era o nome, era o apelido de um lápis de pedra. Esse lápis de pedra, ele era amarrado na tulipa. A tulipa era aquela cestinha de bico. E ela vai dizer o seguinte: amarrava-se o Roque na tulipa
Julie ou eu, com outros consulentes, encostávamos alguns dedos na borda da corbelha. Corbelha é a tupia, é a cestinha de bico. O resto era obra dos espíritos, ou seja, elas sabiam que elas não faziam nada mais, nada menos do que estarem ali e colocando os dedos na borda, para que os movimentos aconteciam. Que era o fenômeno físico. A casa se enchia de curiosos, num ambiente de alegria, sem formalismos. Certo dia, o professor propôs que a sessão seria aberta à hora certa, iniciada com uma prece, e teria recolhimento respeitoso para merecer a presença de espíritos adiantados. Perceberam? No começo era uma coisa assim, muito sem formalismo, como ela mesmo fala. Depois, o professor Rivail, ele percebeu a seriedade, então ele começou a estabelecer uma certa rotina disciplinar nos trabalhos. Em 1856, ela vai dizer o seguinte: dia 1º de janeiro de 56, teve início o novo método. Muitos consulentes que só vinham para perguntar a tolice sobre casos domésticos não voltaram mais. Ficaram, porém, alguns mais dispostos a aprender. Era o professor Rivail organizando o grupo. Né? Algumas vezes, olha que detalhe interessante, pessoal, que as meninas falam. Algumas vezes, o professor Rivail recusou lições. Ele discutia com os espíritos como se fossem homens. Não aceitava o que não estivesse conforme a razão. Nas sugestões mais sérias, quando surgia um impasse, evocava o espírito de verdade, e muitas vezes deu razão ao senhor Rivail. Então, pessoal, não era só um mar de rosas, não. Né? E o professor Rivail, ele não aceitava passivamente as mensagens. Ele fazia com que as coisas ficassem nos devidos lugares. E na Revista Espírita, ele teve uma polêmica com Lázaro, mas foi uma polêmica assim, forte mesmo. Né? Está na Revista Espírita, nós até separamos o link. O problema é encontrar isso agora, mas ele tinha uma posição muito clara. E no diálogo entre os dois, na polêmica entre os dois, Kardec e o espírito Lázaro, nós percebemos que os dois estavam avançando, né? E os argumentos eram argumentos fortes entre eles. Então, é o que elas disseram. Algumas vezes, alguém tinha que vir para poder, digamos, encerrar a polêmica, porque era uma situação muito acalorada. Então, isso demonstra que não foi aquela coisa passiva, aquela coisa tranquila, os espíritos chegando, ditando, o professor Rivail compilando, colocando... Não, né? Havia aí um impasse, muitas vezes, acalorado. E, já se aproximando do final, nós separamos uma lâmina para a gente mostrar para o mundo os grandes descobridores, os grandes homens que mudaram os rumos da humanidade. Então, indiscutivelmente, nós temos Albert Einstein. Né? Albert Einstein nasceu no século XIX, conforme o professor Rivail. O professor Rivail nasceu lá no comecinho do século XIX, Albert Einstein nasceu no final do século XIX. Darwin também. Darwin foi contemporâneo do professor Rivail. O professor Rivail lá na França, Darwin na Inglaterra. Thomas Edison. Thomas Edison, ele também foi contemporâneo. Thomas Edison também nasceu no século XIX. A Madame Curie, né, cujos estudos sobre a radioatividade foram fantásticos, ela também foi uma das grandes descobridoras. Nasceu no século XIX. Pasteur, que todos nós conhecemos também, foi um dos grandes descobridores lá do século XIX. Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um dos mais fantásticos, né,
o Edison quem o diga, né? Nikola Tesla era um médium, né? Nikola Tesla foi outro, cujo legado um homem só não, só um homem não conseguia deixá-lo. E Einstein também, Einstein reconheceu que um homem não era capaz de fazer tudo o que ele fez, ou seja, alguma coisa tinha além disso, né? Newton já é antes do século XIX, mas foi outro grande descobridor. Foram homens que não criaram absolutamente nada, eles apenas observaram determinados fatos. E esses fatos que eles observaram, que já existiam, eles descobriram, depois eles estudaram, desdobraram, e a humanidade se modificou, a humanidade foi outra, né? E aqui também o grande Galileu. Dessa turminha, apenas Newton e Galileu não são do mesmo século, século XIX. Né? Para o mundo, nós temos aí os grandes descobridores, e realmente o são. Agora, com certeza, nada se compara. Né? Porque a existência e a natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo material, nós não temos dúvida, é a mais fantástica das descobertas que alguém poderia legar à humanidade. Né? Descobrir o mundo espiritual. Nós reverenciamos também Cabral, Cristóvão Colombo, mas nada se compara às descobertas do professor Rivail. E não temos dúvida que um dia o professor Rivail ele será reconhecido mundialmente por este grande feito, a descoberta do mundo espiritual, suas relações, as relações entre os encarnados e os desencarnados, que, com certeza, já exerce uma influência muito grande sobre a cultura, sobre a filosofia, sobre as religiões, e essa influência ela vai se intensificar, nós não temos a menor dúvida sobre isso, porque tudo aquilo que foi descoberto pelo professor Rivail faz parte da própria natureza. Então, meus amigos, este é o nosso trabalho, para que ele sirva de base aos nossos diálogos sobre essa grande homenagem que todos nós fazemos ao codificador da doutrina espírita. Muito obrigado.